Que bom que nós estamos aqui novamente para dar continuidade à catequese. Hoje nós vamos estar falando sobre Pentecostes, a Igreja Nascente. Mas o que é Pentecostes? Pentecostes era uma festa celebrada em honra aos frutos que eles recebiam, e dava 50 dias depois da Páscoa. Então, isso nós encontramos, um relato sobre Pentecostes no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que repartiram e se pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui nós podemos ver um relato sobre Pentecostes, tendo-se completado o dia de Pentecostes, ou seja, já havia passado 50 dias da Páscoa, Cristo já havia morrido, ressuscitado, e agora estava completando o tempo em que ele havia prometido algo. E esse algo é o Espírito Santo. Então, acontece Pentecostes no dia da festa que se celebrava desde os povos antigos. E se encontravam reunidos neste lugar os apóstolos juntamente com Maria. E eles recebem o Espírito Santo, uma efusão do Espírito Santo. E o que é uma efusão? Efusão é uma manifestação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem morar no coração de cada um deles, que vem tomar conta da vida deles, que vem transformar aquilo que eles são, aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E todos, nós vemos na palavra que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi um ou outro, como nós vemos no Antigo Testamento, que eles recebiam o Espírito Santo para alguma missão. Mas a partir desse momento, todos são cheios do Espírito Santo e são todos igualmente transformados. Assim os apóstolos, como Maria, todos aqueles que estavam naquele lugar. A partir desse momento que o Espírito Santo é derramado, a igreja se manifesta. A igreja se torna missionária. Ela passa a anunciar aquilo que ela viveu. Os apóstolos, eles tinham uma experiência com Jesus Cristo, mas eles ainda não falavam daquilo. Eles ainda não relatavam o que havia acontecido na vida deles. Eles começam a fazer isso a partir do momento que o Espírito Santo é derramado. Por isso que o Espírito Santo dá início à igreja. Ele dá início àquilo que a igreja vai fazer, que é ser missionária, que é anunciar Jesus Cristo, aquele que transforma, aquele que modifica, que santifica o nosso coração. E isso que acontece na vida dos apóstolos, que muda, que transforma, acontece com todos nós. Pode acontecer com cada um de nós. Basta nós nos abrirmos a essa ação. O Espírito Santo, ele muda a realidade dos apóstolos. Nós encontramos nos evangelhos, quando Jesus Cristo é preso, aqueles homens fugindo, eles se afastando de Jesus Cristo. O único que permanece com Jesus Cristo é João. Mas os outros todos fogem. Eles têm medo. Pedro até mesmo nega Jesus Cristo. E a partir do momento que o Espírito Santo é derramado na vida dele, eles se transformam. Eles se tornam homens corajosos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Isso acontece porque o Espírito Santo, tudo que ele toca, ele muda. Ele muda a realidade daqueles homens. Aqueles homens que eram medrosos, cheios de medo, eles são transformados. Dando continuidade a esse texto de Atos dos Apóstolos, no versículo 14 desse mesmo capítulo, nós vemos como Pedro se torna outro homem. Fala assim: Pedro, então de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim falou. Ele fala aquilo que Jesus Cristo fez na vida dele, aquilo que Jesus Cristo tinha feito naquele povo e que ainda não era reconhecido, que ainda não era falado, que não era testemunhado. Ele fala que Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que derrama o Espírito Santo.
Pois essa é a promessa que Jesus Cristo faz aos apóstolos. Quando Jesus Cristo ele vai subir, quando Jesus Cristo vai falar daquilo que vai acontecer com ele fala de uma promessa. Ele fala que é para eles permanecerem em Jerusalém, pois vai acontecer algo que vai transformar a vida deles. Então é Jesus Cristo que derrama esse Espírito Santo na vida deles e transforma. E Pedro vai falar isso. Ele vai falar dessa transformação, desse derramar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não era conhecido. Pedro não sabia direito o que estava acontecendo na vida dele, mas é o Espírito que revela todas as coisas, porque todas as pessoas conseguiam compreender o que estava acontecendo. Tanto é que quando ele termina o seu relato, eles perguntam o que nós devemos fazer para isso acontecer conosco. Nós temos que anunciar aquilo que Jesus Cristo faz em nossa vida. E nós vamos conseguir fazer isso quando esse Pentecostes que aconteceu com aqueles homens acontecer em nossa vida. Nós sabemos que o Espírito Santo é nos dado no batismo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Mas isso precisa ser reanimado em nós. Nós precisamos realmente reavivar essa chama que Deus colocou em nosso coração. Por isso que nós precisamos deixar que Deus age em nossa vida. O Espírito Santo, ele faz com que nós não consigamos nos calar. Nós, como cristãos, nós não podemos nos calar, porque o Espírito Santo está em nós. E se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos que falar do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num mundo do qual necessita ouvir daquele que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração, que transforma a nossa família e nossa casa. Jesus Cristo conhece a nossa realidade e o Espírito Santo vem fazer isso em nossas vidas. É isso que nós devemos fazer como cristão, tornar Jesus Cristo conhecido, permitir que Ele faça parte do nosso viver, pela ação do Espírito Santo. Jesus Cristo, Ele diz que não vai nos deixar só quando Ele vai subir ao Pai, porque Ele vai dar o Espírito Santo a nós. Nós temos que permitir que esse Espírito Santo venha fazer morada em nosso coração, permitir que Ele faça de nós novas criaturas. Nós somos pessoas boas, mas nós podemos ser melhores com a graça de Deus, com o Espírito Santo tomando conta do nosso coração. E o Espírito Santo, ele ensina, ele recorda. Como Pedro ia falar de tudo aquilo que havia acontecido, sendo puramente por ele mesmo? Nós não temos nenhum relato aqui falando que Pedro era estudado, que Pedro era conhecido, que era letrado, que ele conhecia a palavra de Deus. Não, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso ele consegue falar claramente com aquelas pessoas. O Espírito Santo, ele recorda em nosso coração aquilo que Deus faz em nossa vida. Nós também podemos ser verdadeiros cristãos, aquilo que realmente nós fomos projetados para ser, com a alegria de ser cristão. Pedro, ele anuncia Jesus Cristo com coragem, com ousadia, mas com muita alegria. Nós temos que ter isso em nosso coração, porque o Espírito Santo faz isso em nós. O dom do Espírito Santo, ele gera isso em nós, porque ele fala de amor, alegria. Nós temos que ter isso em nosso coração. O Espírito Santo que modifica também faz com que nós sejamos cristãos alegres. O nosso mundo precisa desses cristãos alegres. E é em igreja, com comunhão com todos os cristãos, com todos os batizados, que nós realizamos a nossa vocação, que nós fomos destinados a fazer. É em comunidade que nós percebemos a graça de Deus em nossa vida. Os discípulos, Pedro não estava sozinho naquele lugar. Ele estava com seus amigos. Ele estava com Maria. O Espírito Santo é derramado em comunidade. Quando nós estamos juntos com os irmãos, com os nossos irmãos, nós recebemos o Espírito Santo. Esse Pentecostes que aconteceu na vida dos apóstolos e mudou totalmente a vida dele, a realidade deles, pode acontecer na nossa vida. O Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. Então nós podemos ter um relacionamento com essa pessoa, um relacionamento de amizade, um relacionamento que faz com que nós possamos partilhar a nossa vida, como muitas vezes nós não temos coragem de partilhar com os nossos pais, com os nossos amigos. Com ele nós podemos realmente rasgar o nosso coração, contar aquilo que está acontecendo. E nós precisamos ter esse relacionamento de amizade com esse Deus que se faz presente em nossa vida
e quer estar presente em nossa vida. Mas, como todo bom amigo, ele é muito educado. Ele não vai entrar na sua vida sem você permitir. Não, ele vai permitir que você abra. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para que esse vento impetuoso, como aconteceu com os apóstolos, aconteça em nossa vida. Para que essa terceira pessoa da Santíssima Trindade venha fazer parte da nossa vida. O Espírito, ele deseja isso há muito tempo. Nós temos que permitir isso acontecer em nós. Nós somos livres e por isso que Deus deu essa liberdade para nós. Nós podemos aceitar isso em nossa vida ou não. Nós temos esse direito. Mas a certeza que eu tenho em meu coração é que quando nós permitimos que o Espírito Santo entre em nossa vida, nós somos totalmente realizados. Não há tristeza que consiga derrubar o nosso coração ou o nosso caminhar, porque o Espírito nos dá ânimo. Ele faz com que nós tenhamos um novo viver. E hoje eu convido você a ter essa experiência com o Espírito Santo, a viver isso em sua vida, na sua casa, com sua família, realmente permitir que o Espírito Santo faça morada em seu coração. Ele só tem algo bom para te dar. Nada menos do que a graça de Deus. Permita que o Espírito Santo faça morada em seu coração, que ele venha ser seu amigo, que aquilo que aconteceu com os povos antigos, com os apóstolos, pode acontecer na sua vida hoje, pois o Espírito Santo é uma promessa para nós. Não é simplesmente uma promessa para os apóstolos, pois a promessa que Jesus Cristo faz é que ele não nos deixará só. E não é uma promessa feita para os seus discípulos, mas é uma promessa feita também para nós. O Espírito Santo pode estar em nosso coração. Basta você se abrir a isso e para que esse Pentecostes aconteça em sua vida, para que assim você se torne realmente uma igreja nascente, porque a igreja é nascente quando o Espírito Santo faz dela nova criatura, porque daí tem um novo ânimo no seu coração, um novo desejo de viver Jesus Cristo, de viver os sacramentos, aquilo que nós recebemos em nós, de realmente ser cristãos. Faça essa experiência em sua vida. Permita que o Espírito Santo seja seu amigo. Muito obrigada, é um grande prazer estar com você nesse grande momento da sua vida. Até uma próxima.